Olá, bom dia. Que bom estar com você novamente nesse sábado pela manhã, participando desse Café com Bíblia, um encontro que já se tornou assim um encontro, né, de todos os sábados, e algumas pessoas esperam esse momento do Café com Bíblia sempre nesse horário aí, mais ou menos na hora de alguns tomar café mesmo, às 9h30 da manhã. Então, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a cada um de nós. E eu trago nessa manhã uma reflexão, né? Hoje estamos iniciando um novo mês, estamos aí já começando agosto, né? E algumas coisas já vão começar a mudar. Amanhã já temos culto presencial no templo, para aquelas pessoas que não são de grupo de risco. Mas eu lembro do Salmo 126, um salmo que fala de restauração, um salmo que fala de um tempo de restauração. Quer dizer, o salmista ele fala, né, e o texto dele está retratando uma época difícil que se passou, um tempo que se pode dizer no sentido figurado de uma estiagem, de um tempo de seca, de um tempo em que as coisas faltaram, de um tempo de distanciamento, de um tempo de separação. Era assim que os israelitas se sentiam quando eles estavam distantes de casa, quando eles foram mandados embora para Babilônia, quando eles ficaram numa terra estranha, distante das suas raízes, distante do templo, que era uma coisa tão importante para o israelita, ele poder estar nas proximidades do templo, ou pelo menos em condições de ir ao templo no tempo previsto, né? Aqueles que viviam mais distantes, que viviam em cidades mais distantes de Israel, eles iam pelo menos uma vez por ano, ou eles iam na época das festas, né, de várias festas que haviam em Israel. Então, pelo menos nessas épocas de festas, eles se deslocavam com as suas famílias das suas cidades e enchiam a cidade de Jerusalém e o seu entorno, né, para que em algum momento eles tivessem a oportunidade de ir ao templo, né, para que pudessem cultuar o Senhor. Havia aquela convicção muito firme de que a gente só adora a Deus quando está no templo. Hoje a gente sabe que as coisas não são assim, que não é só no templo que a gente adora o Senhor, mas ainda assim é para nós cristãos uma coisa muito importante a gente ter a liberdade, né, de poder dizer assim: hoje eu posso ir ao templo. E nós passamos um tempo assim, sem essa condição. Quer dizer, nós não podíamos vir ao templo para adorar no templo. Pelo menos durante 5 meses nós ficamos assim nessa impossibilidade, no distanciamento, nós ficamos reclusos nas nossas casas, nós ficamos apenas com a nossa família, né? Isso ainda não acabou, é verdade, ainda há necessidade de que haja muito cuidado com relação a essas coisas, mas agora, pelo menos para alguns, e depois nós temos certeza que vai chegar o tempo de todos poderem voltar ao templo, e isso desde que surja aí uma vacina, né? Mas o salmista, ele está falando de uma situação assim como essa que nós estamos passando. Uma época que eles ficaram impossibilitados, uma época que eles foram levados para longe, uma época que eles foram para o exílio, uma época que ficaram distante da sua terra, da sua gente, ficaram distante de Jerusalém. E aí, lá onde eles ficavam, lá onde eles estavam, eles sonhavam com o retorno, sonhavam com a possibilidade de voltar e adorar ao Senhor aonde sempre eles estiveram, ali no templo, junto com os demais, oferecendo sacrifício a Deus perante os sacerdotes,
Então, isso era a alma da experiência judaica, isso era a alma da experiência daquele povo. E aqui o salmista agora, ele está se alegrando porque ele está dizendo assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou seja, quando ele permitiu que nós pudéssemos voltar, quando ele permitiu que a gente pudesse novamente entoar cânticos ao Senhor, adentrando o templo, entrando no santuário, participando dos cultos, da adoração, do louvor, participando da ministração e do partilhar da palavra, eles disseram assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a gente ficou como quem sonha. E aí nossa boca se encheu de riso, e nós ficamos muito felizes, e a nossa felicidade era tanta que o salmista diz assim: entre as nações se dizia, grande coisa fez o Senhor por eles. Então, nós estamos assim, eu estou fazendo uma analogia com esse período, dizendo assim: agora que nós estamos voltando, agora que a gente está começando a voltar, agora que nós estamos achegando-nos de novo ao templo, nós estamos também sentindo, dessa mesma forma, que bom poder dizer que domingo eu estarei no templo e vou adorar ao Senhor, eu vou estar na presença de Deus, eu vou me assentar lá no banco da igreja e vou poder ouvir a palavra, vou poder cantar, apesar de ainda distante dos meus irmãos, sem possibilidade, sem dever dar um abraço como eu deveria, mas nós vamos voltar. Então ele diz assim: olha, lembre-se de uma coisa, quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar um dia com júbilo trazendo seus feixes. Então que seja esse o sentimento nosso. Sei que muitas lágrimas foram derramadas, sei que vidas foram ceifadas, pessoas perderam seus entes queridos. Então essa semeadura é assim, com lágrimas, essa semeadura é com perdas, essa semeadura traz alguma tristeza e traz abatimento sobre a vida de muitas pessoas, mas o Senhor restaura a nossa sorte. E aqueles que partiram, eles estão com o Senhor, eles estão bem, eles estão com Deus, eles estão na presença do Senhor. Então que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe você nesse fim de semana. Se você ainda não é o seu tempo de vir, espere um pouco, não tenha pressa, mas saiba que nós temos um Deus que olha por nós e Ele quer ver a nossa alegria e a nossa felicidade. Então, um bom sábado, que Deus te abençoe, que você tenha um fim de semana abençoado, assistindo o culto em casa ou aqui presencialmente, que você tenha um fim de semana, um domingo, na presença do Senhor. Grande abraço e até lá.